Olá, eu sou Fernando Almeida e essa é mais uma edição do Sindicast, o podcast do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, o SINDPq. No episódio de hoje, reunimos dois parceiros do sindicato para abordar a pauta do racismo. Um deles é o Pedro Martins, diretor do SINDPq, engenheiro físico e profissional do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Pedro compartilhou algumas de suas vivências e reflexões enquanto trabalhador negro na maior estrutura científica do país. Junto com ele, participa a advogada trabalhista Thaís Cremasco, que atua junto ao escritório Advocacia Cremasco na assessoria jurídica do SINDPq. Em novembro desse ano, agressões racistas foram proferidas contra o filho de Thaís, o jovem Antônio Biebe, de 15 anos. A violência foi praticada por colegas de Antônio no Colégio Visconde de Porto Seguro, escola de alto padrão localizada na cidade de Valinhos. A presença de Antônio no Sindicast estava prevista, mas compromissos de última hora impossibilitaram sua participação. Apesar da ausência, o Sindicast pôde debater a fundo o caso com os relatos de Thaís Cremasco, que vem lutando como mãe e advogada para que os atos criminosos praticados contra Antônio não fiquem impunes. Olá, Thaís, tudo bem? Boa noite. Obrigado, primeiramente, por ter aceitado nosso convite aqui para fazer essa conversa, né? Thaís, eu queria que você explicasse para a gente aí, de forma resumida, o que foi que aconteceu, né? Muitas pessoas que estão ouvindo a gente não sabem sobre essa história, né, sobre a qual a gente vai falar hoje. Eu queria que você explicasse um pouquinho, contextualizasse para o pessoal. Tá bom, obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer muito grande conversar com entidades sindicais, né? Vocês sobreviveram, resistência, então é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, logo após o resultado das eleições, né, no momento onde realmente decretou, né, que o Lula seria o próximo presidente, meu filho foi incluído num grupo que chamava Fundação Antipetismo. Ele talvez não tem 5 negros na escola, ele não tem 1% de negros na escola dele, e ele foi incluído nesse grupo da Fundação Antipetismo, que na verdade era um grupo neonazista, né? Era um grupo onde tinha muito discurso do ódio, né? Figurinha do Hitler, piada homofóbica, muitas agressões racistas, xenofóbicas, violência contra as pessoas pobres. É um grupo assim, era assustador o nível da conversa desses adolescentes. E na hora que ele me mostrou aquilo, ficou muito incomodado, né, por ser no grupo único negro e na escola um dos pouquíssimos. Eu falei então que a gente teria que denunciar, fazer a coisa certa e tentar entender o que estava acontecendo, se tinha um contexto maior que esse. Então eu fui para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência e de lá para cá eu tive muito apoio, né, de vereadores, de organizações não governamentais, e muitas pessoas foram somando nessa ideia, né, de tentar combater o discurso do ódio e essa onda neonazista que vem acometendo o nosso país, né, desde a juventude, que era uma coisa que eu realmente não sabia, foi muito surpreendente para mim. Todo mundo aqui está participando e ajudando. É o seguinte, a situação provavelmente todo mundo conhece, mas eu vou explicar aqui para vocês. O que aconteceu é que foi criado grupos com vários alunos, com comentários neonazistas, comentários racistas, preconceituosos, e a gente não pode aceitar isso. Ninguém aqui vai aceitar isso. E para todos esses alunos que fizeram esses comentários, é expulsão deles. Eles não podem ficar nessa mesma escola. Eles ferem a nossa integridade física e moral. Os discursos deles são de ódio. Então eu tô aqui em cima dessa mesa, na frente de todo mundo aqui, porque eu quero mudança. Eu quero mudança imediata. Eu não quero mais ver uma preta chorando do meu lado porque fizeram um comentário babaca, um comentário racista, criminoso. Eu não quero mais criminoso nessa escola. Muito obrigado a todos. E a luta não acabou. O Antônio, ele comentou que ele fez essa denúncia para a instituição também, né? No caso, a escola. De que forma isso foi recebido pela escola?
É interessante essa pergunta porque já existiram outras situações de racismo na escola e nessa situação a resposta foi a mesma, né? Que isso era uma coisa não muito importante, uma brincadeira de criança, eles iriam verificar. E quando eu cheguei com o boletim, falaram isso prontório, né? Quando eu cheguei com o boletim de ocorrência, eu falei, olha, vocês não estão entendendo até agora que racismo é crime. Né? Então, se eu falar para vocês que racismo é crime, como eu estou falando há 6 anos, e vocês não estão entendendo, então agora a autoridade policial vai falar para vocês que racismo é crime, porque tem uma lei que fala que isso é crime. Então, se a minha filha for estuprada na escola, vocês vão deixar o estuprador estudar com ela? E isso assustou eles demais, mas assim, demais. Doutora, por que você está falando isso? Eu falei, porque racismo é crime igual estupro. Crime, inafiançável, é crime. Por que vocês toleram o racismo na escola? E daí eu comecei, a partir dessa reflexão, que é uma reflexão que eu já tinha tido há 2 anos atrás na escola, de questionar por que a gente continua aceitando o racismo como um crime sem importância. Porque, se você pensar, né, talvez porque são palavras, né, e é diferente de uma violência física ou de uma violência sexual, mas o racismo, ele se reflete na morte de um homem negro a cada poucas horas. O racismo se reflete nas mulheres serem as maiores vítimas de violência sexual, de violência física e de feminicídio. O racismo se reflete na situação da gente viver com a maior população carcerária sendo pessoas negras, o maior desemprego para pessoas negras. Então, o racismo é uma violência que precisa ser combatida como a violência que é, e não como uma coisa secundária, um bullying, né? O que eles me responderam é isso, essa questão a gente vai abrir o protocolo anti-bullying. Falei, não, você não vai abrir o protocolo anti-bullying, você vai entender que aconteceu um crime aqui dentro, e que a gente vai tratar isso como crime daqui para frente. Certo, quando vocês abriram o BO na polícia, né, pelo que a gente viu nas reportagens, e aí eu queria ouvir de você, né, essa denúncia foi aberta como injúria racial, certo? E isso foi encaminhado para o Ministério Público, é isso? Isso, existe uma resistência da polícia, da delegacia e da sociedade de enquadrar o crime de racismo. E, na verdade, ele não sofreu injúria racial, ele sofreu racismo. Né? Uma das ofensas que a gente denuncia não foi diretamente ao meu filho, foi ao influenciador digital. Só que ele, por ser um homem preto, se sentiu ofendido. E o racismo é isso, você ataca a coletividade. E por ser um crime com maior potencial lesivo, existe uma resistência das autoridades policiais, com todo o respeito que eu tenho à polícia, à delegacia, mas existe uma resistência, não dá para passar pano, em enquadrar, porque é racismo, não foi injúria racial, não foi injúria racial. Então, isso é uma luta que a gente ainda vai ter perante o Poder Judiciário, né, para que seja enquadrado como crime de racismo, porque precisa ser tratado com a importância que isso tem. A gente não pode mais tolerar o intolerante, porque o tolerante ele vai extirpar uma parte da nossa sociedade, né? Quando você escuta um discurso de um menino de 15 anos falando sobre reescravização, né? Não tem como você ignorar isso como uma violência de menor potencial lesivo. Você está falando de morte de pessoas, você está falando de um país que escravizou durante centenas de anos uma população. Então não dá para brincar com isso, a gente precisa levar esse assunto com a seriedade que ele precisa ter, né, para a gente não se assustar depois, porque que tem pessoas na frente do exército pedindo intervenção militar, né, porque na verdade são as duas faces de uma mesma moeda. Só para dar uma contextualizada para quem está ouvindo a gente, né, a gente tem esses 2 crimes enquadrados, né, o racismo pela Lei 7.716 de 1989, ela prevê reclusão de 1 a 3 anos e multa, é inafiançável e imprescritível. No caso da injúria racial, está lá no parágrafo 3º, artigo 140 do Código Penal, e é um artigo que está falando sobre o ataque à honra, né? Então ela se enquadra ali dentro como um agravante, na medida em que esse ataque ocorre por conta da categorização de raça, né? É um crime que também tem pena de 1 a 3 anos e multa, e é um crime afiançável. Em 2021, no ano passado, o Brasil possuía 134 mil processos em tramitação por crimes raciais. Esses aí são dados do Conselho Nacional de Justiça. Desses 134 mil processos, só 1,3% eram por racismo. Né? 1,3%. Então, como você comentou, né, essa dificuldade que a gente tem
de conseguir enquadrar esses crimes enquanto racismo, né, ela já começa já no processo da denúncia, né, de como que essa denúncia vai ser recebida, interpretada, posteriormente julgada e como que as pessoas vão ser punidas por isso, né. E aí tem mais um dado do Laboratório de Análise Econômica, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostrou que em quase 70% das ações por crime de racismo ou injúria racial no Brasil, quem ganha é o réu. Então, além da gente ter um problema de conseguir enquadrar isso enquanto racismo, a gente ainda tem todo um sistema, né, jurídico que faz com que os réus acabem saindo vitoriosos nesses processos, sem contar das vezes em que as pessoas que estão acusando saem vitoriosas por um processo de negociação. Então, não necessariamente o réu é punido, mas há um acordo legal entre as duas partes, né? Então, tudo isso a gente percebe que é uma influência direta do racismo estrutural dentro da sociedade, que permeia, inclusive, o nosso sistema jurídico, né? Implica na infiltração do racismo nesse sistema jurídico, no nosso sistema de justiça, e não é um problema necessariamente de lei, né? Mas sim de como que essa lei acaba sendo aplicada e utilizada pelos poderes, né? Então, se a gente tem 56% da população que é preta ou parda no Brasil, apenas 19% dos magistrados são negros, né? E 29% dos servidores de justiça são negros. Então, se a gente não tem essa representação dentro do próprio sistema judiciário, a gente sabe que a gente vai ter problema no momento de fazer uma denúncia e depois no momento de processar essa denúncia também dentro do sistema judiciário, né? Você tocou num ponto muito importante, porque quando a gente pensa na questão da representatividade, tem duas questões, né? Primeiro é que a população negra quer se ver representada nos poderes. No Tribunal de Justiça são 300 desembargadores e um desembargador negro. A gente está em 2022. Né? Isso por si só já deveria ser um motivo de vergonha. Então, você, enquanto um homem negro, ao acessar a justiça e não se ver representado nunca por um juiz, isso já é um incômodo muito grande. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é que muitas vezes aquela pessoa não vai conseguir ter uma perspectiva racial sobre as condutas daquele agente. Então a gente sabe, por exemplo, se você pegar a lei antidrogas, a lei não fala quantas gramas é um traficante, quantas gramas é um usuário. E quem vai decidir isso é o juiz. E o juiz vai decidir isso baseado no que ele está vendo daquela pessoa. Então, se ele não é negro, se ele não convive com pessoas negras, se não existe um protocolo para julgamento sob a perspectiva racial, você simplesmente aquele magistrado não vai conseguir alcançar a neutralidade, porque não existe neutralidade, não existe juiz neutro. Ele tem uma bagagem e isso vai estar expressa no processo. E ele não vai conseguir fazer justiça, porque é impossível que, enquanto a gente não tiver representatividade e enquanto não existir um protocolo para julgamento na perspectiva racial, enquanto as pessoas não olharem para um problema de justiça e entender que se aquela parte, uma das partes, for uma pessoa negra, ele tem que ser tratado como uma pessoa negra. Não dá para você dizer que eles são iguais, porque a sociedade não trata como igual. A Constituição fala, todos são iguais perante a lei. Ok, aquelas pessoas vão ter um direito, mas as políticas afirmativas são necessárias para a gente conseguir a igualdade de fato. Tem que abrir, sim, vagas de emprego só para pretos. Tem que abrir concurso público só para preto. Tem que ter bolsa de estudo só para alunos pretos, para que exista representatividade. A gente tem uma dívida histórica com a população que foi escravizada nesse país. Então, se a gente não tiver políticas que fomentem essa inserção, a gente não vai sair do lugar. Thaís, tem um colega nosso, né, diretor aqui do sindicato, Alex, ele fez uma contribuição em vídeo aí, trouxe alguns temas para o debate. A gente vai passar o vídeo e depois a gente pode comentar sobre os temas que ele trouxe para a gente, tudo bem? Olá, boa noite a todos, todas e todos aí que estão acompanhando a nossa entrevista. Me chamo Alex Zoc, sou diretor sindical aí de base do SINDPq e também componho o Movimento Antirracista de Sorocaba. Gostaria de inicialmente deixar aqui minha solidariedade à doutora Thaís e a seu filho e todos os seus familiares por essa situação que aconteceu na escola.
E a gente também vem aí, né, fazer algumas perguntas, algumas reflexões sobre o que aconteceu, porque infelizmente o racismo é estruturante da nossa sociedade e quando acontecem esses fatos a gente sempre tem algo a refletir, né, que aí em 522 anos de história, 388 de escravidão, a gente ainda tem esses elementos aí escravistas, né, na sociedade. O primeiro elemento que eu gostaria de trazer para a gente refletir é sobre a gente ver aí, né, a situação que aconteceu. Se tratou de uma questão de apologia ao nazismo, e eu gostaria aí que a gente fizesse uma reflexão da seguinte pergunta: se fosse algo somente no campo do racismo, não tivesse o elemento nazista na discussão, se teríamos a mesma repercussão e os mesmos encaminhamentos que tivemos. Outro ponto também que a gente pode refletir é a respeito de, né, ainda que com todo o respeito à doutora Thais e tudo mais, mas a gente tem que pontuar que novamente nós temos uma pessoa branca, uma pessoa não preta, não negra, tratando da pauta racista, né? Então a gente começa a entrar nesses elementos também sobre a situação da branquitude, né? Como a sociedade trata quando uma pessoa não negra, nesse caso uma pessoa branca, trata de um assunto e quando são pretos falando. Porque é isso que aconteceu com a doutora Thais, não que seja com o filho da doutora Thais, não que seja algo para a gente ser conivente, mas isso acontece todos os dias com as famílias pretas, com mães pretas, né? Com mães aí e filhos que sofrem racismo na escola, em vários espaços sociais, e que muitas vezes falam sobre o problema e não têm a mesma visibilidade ou o mesmo peso. Então, de novo, a gente traz um recorte de raça aí nessa discussão, onde nós temos uma pessoa branca, uma pessoa não negra, falando da pauta racista, e nesse caso tem bastante visibilidade. Deixando um questionamento para a doutora Thais, até para que a gente, né, avance nesse debate, o que ela acredita que seja a saída para diminuir o racismo no Brasil? Obrigada pela pergunta, Alex, pela reflexão. Bom, são 4, né, questões dentro de uma só, e eu entendo, bom, o ponto número 1, né, que é essa questão de se não houvesse o antissemitismo, se não houvesse apologia ao nazismo, que também é crime, se essa pauta teria tomado a proporção que tomou. Não sei se seria tão interessante para a mídia, se fosse num outro momento político, mas, na verdade, esse é um segredo, né, para mim. É um segredo que eu não quero ainda revelar para o Antônio. Eu não quero que ele saiba que essa luta talvez não chegaria onde chegou se fosse só vidas de pessoas pretas envolvidas. Eu não quero que ele ainda entenda isso, porque ele acredita fielmente que é por causa da questão racial, e eu não sei essa resposta. Eu suponho que sem a ajuda, né, da comunidade judaica, que se uniu também a essa luta, talvez não chegaria ao ponto que chegou. O que eu posso te garantir é que eu lutaria igual, né? Eu sou do movimento do hashtag Agora Vai Ser Assim. Eu acho que para cada ato racista tem que ter uma resposta à altura, né? A música do Djonga, do Fogo nos Racistas, eu acho que demonstra essa energia de retrucar, ir para cima, responder no mesmo nível e seguir, né, com as respostas. Eu acredito nisso. Então, assim, para ser honesta, talvez não chegaria onde chegou. Mas o que eu tenho certeza é que a luta seria absolutamente a mesma luta. Então, eu preciso acreditar que essa pauta, que não é uma pauta que começou comigo por causa dos meus filhos, é uma pauta legítima e é uma pauta que eu tenho o direito de lutar. Mas, se você me perguntar honestamente, não. Acho que se não tivesse o antissemitismo, talvez não seria tão chocante assim para as pessoas. Mas a gente está caminhando. A Alemanha já está num ponto de desenvolvimento social onde entende a crueldade do nazismo. O Brasil ainda não está nesse ponto em relação ao racismo, em relação à escravidão. A gente não tem essa vergonha, esse desespero, essa algeriza dessa violência, né? E morreu muito mais gente na escravidão no Brasil do que no Holocausto na Alemanha. Mas eu acho que a gente precisa ainda se desenvolver em relação a isso, e eu acho que eu estou muito mais focada no caminho, né, do que ficar, mas se não fosse uma mulher branca, mas se não fosse... Eu quero chegar no meu objetivo.
e o meu objetivo é a erradicação do racismo. O meu objetivo é que essa seja uma pauta séria. O meu objetivo é que toda vez que tiver um ato racista vai ter uma resposta à altura. Esse é o meu objetivo e é para isso que eu vou lutar. Em relação a ter um corpo branco que representa a luta, eu não tenho dúvida nenhuma que seria diferente no caso de uma mãe negra. Eu não tenho uma mãe, de repente, não letrada, não advogada ou num outro nível social, eu não tenho dúvida que seria diferente. Só que eu acredito que os meus privilégios têm que ser usados para defender a pauta. Né? Quando teve o movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, tinha um cordão de pessoas brancas na frente para justamente conter a violência policial que atinge muito mais os corpos negros. Eu acho que esse é o papel do branco. Eu acho que as pessoas brancas, o racismo existe porque a branquitude existe. Então, se a gente construiu, a gente vai ter que desconstruir. Então, essa história de que o protagonismo tem que ser das pessoas... Quem vai protagonizar, eu não sei, eu acho que todo mundo tem que lutar. Essa história de que a pessoa branca não pode, não deve, não deveria protagonizar, comigo não cola. Eu vou protagonizar todas as vezes que eu puder, porque está envolvendo a vida das pessoas que eu mais amo. Então, mas se você fosse uma mulher preta, seria o mesmo tratamento? Não, certamente não. Mas eu justamente acredito que os meus privilégios me trazem a obrigação de lutar e de colocar tudo isso em xeque para chegar nesse objetivo, que é o combate ao racismo, que não foi inventado pelos negros, foi inventado pelos brancos. Então a gente que vai precisar combater essa situação. É assim que eu enxergo. Em relação ao combate ao racismo e às violências, eu acredito que o governo Bolsonaro legitimou toda e qualquer violência. Violência contra a mulher, violência contra pretos, violência contra público LGBTQIA+. Então, ter um representante que autoriza esse tipo de violência faz com que a sociedade vá criando mais violência ainda. Eu acho que com esse governo que vem agora, um governo do presidente Lula, eu acredito que essas situações vão ficar mais fáceis de serem combatidas. As pessoas vão ter mais coragem de lutar pelas pautas sociais. Então eu tenho uma visão esperançosa em relação a como as pessoas vão se comportar nesse novo governo, esperando que, de fato, os racistas voltem a ter vergonha e ter medo de ser racista. Sabe? Então, quando... aconteceu comigo, porque essa questão... Claro, não sou uma mulher preta, mas eu sou uma mulher. E o patriarcado, ele violenta demais. Então, a família de um desses menores, desses delinquentes, né, já que a sociedade gosta tanto de chamar o menor preto e pobre de delinquente, mas os brancos e ricos também, no caso, esses delinquentes que atacaram o meu filho e toda a população preta, os pais deles me processaram perante o Ministério Público. Eu vou responder um processo por ter exposto os filhos dele. Então, a questão de revitimizar através do sistema, eu não vou fugir disso porque eu sou uma mulher branca. E pelo fato de eu ser mulher, eu sou histérica, eu sou exagerada, eu quero aparecer, essa pauta não é minha. Então, o patriarcado, ele violenta tanto quanto o racismo. As mulheres também são são alvo de violência. Né? Eu não estou comparando o número de pessoas pretas que morrem com o número de mulheres, mas essa violência também atinge o meu corpo. E é óbvio que isso ficou estampado na denúncia que eles fizeram contra mim. Mas isso não vai me calar. Eu não tenho medo. Eu não imaginei que eu lidaria com dezenas de famílias de crianças ricas e brancas que estão propagando o discurso do ódio e que eu sairia ilesa. Eu já sei que vai ter processo, eu já sei que vai ter violência, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo combinado, eu não vou parar. Eu não tenho medo, o Kaká não tem medo, que é o meu filho, ele não tem medo, a gente não tem medo. A gente entende que a luta é necessária e que pra gente atingir, pra gente caminhar, é necessário o confronto. É necessário confrontar as verdades, porque o patriarcado, o homem branco, cisgênero, rico, ele não quer sair do lugar dele de poder. Então todo mundo que mexer, até que ele tem que refletir sobre o fato dele ser racismo, já vai incomodar. Então ele vai ficar incomodado. Eu acredito que tudo é importante quando você pensa em combater o racismo. O corpo a corpo, no sentido de... Eu falei para a escola, se vocês não tomarem atitude, eu vou protestar aqui na frente. Você falou para a escola que você ia botar fogo na escola?
Bom, se eles quiserem entender assim, tudo bem, seria um fogo pirotécnico. Mas se eles querem entender que eu vou botar fogo na escola, então que fiquem com medo. Eu não sou a favor da violência como sendo a primeira arma para o combate ao racismo. Mas a gente não pode confundir a reação da vítima com a opressão de quem fez a violência. Martin Luther King. Então, assim, ninguém vai falar para mim que eu tô sendo histérica, que eu tô sendo violenta. Eu acredito na reeducação desses adolescentes, longe dos meus filhos, porque eles não sabem conviver com nenhum tipo de diferença. Seja pessoa pobre, seja pessoa negra, seja pessoa LGBTQIA+. Então, essas pessoas não podem conviver em sociedade, eles são afastados daquele ambiente. Então, uma vez afastados, eles vão se reeducar na Fundação Casa, aonde tiver para eles se reeducarem, só que longe das pessoas que eles estão dissipando ódio. Como que meu filho vai se sentir seguro ao estudar com uma pessoa que fala que vai matar preto? Então, sim, sou a favor da reeducação, sou a favor do embate, do protesto, da baixaria, de ir para cima, de constranger. Eu acho que o racista tem que ser constrangido e isso não é violência, isso é resposta. Se você começar a colocar no Brasil essa ideia de que para cada ato de racismo vai ter uma reação, as pessoas vão começar a ter medo. Me assusta quando você vê o vídeo do Ed, daquele comediante que foi violentado no prédio. Ela não tem medo. Ela não tem medo, ela está perante um homem e ela não tem medo de gritar na cara dele todas as injúrias, todo o racismo, toda a violência, porque o racista não tem medo. Então, sim, eles precisam começar a ter medo, entender que vai ter resposta. E a resposta pode ser verbal, a resposta pode ser um protesto. Eu não sou a favor da violência física, de ir para briga, mas acho que tem que ter uma resposta, as pessoas têm que ter medo de cometer violência. Então eu acho que a educação, a resposta pronta e direta para os casos. Acredito sim na lei. Eu acho que a gente precisa saber operacionalizar a legislação, né? Então, tudo bem, não vai, os juízes são brancos, eles vão julgar o processo de um negro? Sim, mas a gente tem que pedir um protocolo, falar para o juiz, excelência, isso aqui é a história de uma pessoa negra, o senhor vai ignorar isso na hora de julgar o processo? A gente precisa operacionalizar o processo para que o racismo estrutural seja escancarado, para que o magistrado tenha obrigação de se manifestar sobre aquilo. Então eu acho que são vários caminhos, e a questão da representatividade, que eu acho fundamental. Enquanto não tiverem pessoas pretas ocupando espaços de poder, a gente não vai conseguir caminhar, porque você não vai se enxergar, você não vai mudar as estruturas. Então a gente precisa também ter essa ideia de que precisamos ocupar espaços. Perfeito. Isso é um ponto muito importante, né? De quando a gente pensa em combater o racismo, a gente nunca consegue fazer isso pelas bordas, né? Atacando pontos específicos. O racismo tem um caráter que é um caráter estrutural, ou seja, ele está presente em todas as esferas de poder dentro da nossa sociedade. Ele é um fenômeno de base material. Ele existe na medida em que ele vai garantir a manutenção dos privilégios de determinados corpos no nosso sistema social. Então a gente nunca vai poder enfrentar o racismo simplesmente com a ideia de representatividade enquanto um indivíduo assumindo algum espaço de poder. Não, nós precisamos estar representados em todos os espaços de poder, em quantidade que nos permita acessar esses espaços e desempenhá-los de maneira adequada, né? Podendo fazer esse enfrentamento, como você está comentando. Então isso é fundamental. Eu acho que qualquer política pública que se preze a enfrentar o racismo, ela tem que ser desempenhada em todas as esferas, né? E isso, a esfera da justiça é uma delas, né? Nesse sentido, a gente tem uma discussão interessante com relação a alguns avanços que nós tivemos nas duas leis que a gente estava comentando, né? Que em outubro do ano passado, o STF tornou a injúria racial imprescritível. Isso já é um avanço importante na medida em que ele coloca algum grau de paridade entre a injúria racial e o crime de racismo, né? Então a gente teve exemplos de casos de pessoas que foram condenadas por injúria racial, mas simplesmente por uma demora no processo de julgamento, esse crime havia prescrito, a pessoa não pôde ser condenada, cumprir pena ou pagar multa, seja qual tivesse sido a sua condenação, né? Então isso foi um avanço importante, né, nessa medida. E também temos agora a PL 4373 de 2020, que tipifica a injúria racial como crime de racismo.
que é mais um ponto fundamental nesse debate, né? Na medida em que a injúria racial ela não surge do nada, ela não, como você falou, ela não se enquadra enquanto um bullying, enquanto um xingamento que surge flutuante dentro da sociedade. Não, ela surge a partir do racismo, ela surge a partir de uma realidade material. Então, na medida em que a gente consegue aproximar esses dois crimes, né, a gente consegue ter um avanço no debate também, na medida em que a gente vai impossibilitando essa fuga que ocorre dentro do sistema de justiça de enquadrar todos esses crimes tanto quanto possível como injúria racial, né? Então, isso foi interessante, isso aumenta a pena também, né? Foi aprovado no Senado e agora está em apreciação ainda na Câmara dos Deputados, né? Então, esse processo ainda não terminou. Thaís, teve um comentário que eu vi seu em uma das matérias falando sobre o processo de matrícula do Antônio na escola, né? Então, na medida em que vocês foram inscrever ele numa escola, que é uma escola cara, né, uma escola particular, e que é de maioria branca ali dentro, né? Então, essa preocupação já havia no momento da matrícula, vocês questionaram a escola quanto a isso e receberam uma resposta indesejada. Você poderia falar pra gente? Sim, eu sempre tive, desde que eu vim para o Brasil, o meu ex-marido, ele é congolês e francês, né? Eu sempre senti muita dificuldade, porque o Antônio fala muito isso, ele fala que o dinheiro dele não protege do racismo, né? Porque sempre vão olhar para ele tentando entender por que ele está ocupando aquele espaço que não é dele. Porque para a sociedade brasileira, o lugar dele não é aquele, naquela escola. E eu estava muito frustrada quando eu fui fazer a matrícula, porque eu já estava tirando eles de uma escola por uma situação de racismo, onde a escola disse que o cabelo da minha filha estava atrapalhando o andamento da sala de aula. Eu nunca vou me esquecer dessas palavras, né? O que é uma coisa cultural, são as tranças, né? Que é histórico na África. Então, em qualquer país da África, as mulheres têm o costume de trançar o cabelo, é ancestral. Então, esse costume ancestral para a escola era atrapalhar o desenvolvimento da sala de aula, porque as tranças eram diferentes, chamavam a atenção das crianças e atrapalhava, mas era uma escola super inclusiva, tá? Então, assim, inclusiva só até a página 2. Então, eu já estava saindo muito frustrada. E quando eu cheguei assim, olha, eu tô confiando em vocês, porque eu tô vendo que aqui vocês têm regras muito claras, então as regras vão ser cumpridas, e eu queria saber como que vocês lidam, né, com essa questão. E a resposta que eu tive, não, fica tranquilo, aqui na escola nós temos alunos bolsistas. E isso me chocou. Eu não tive a coragem, e eu não tive a resposta necessária, porque a violência ela paralisa. Enquanto mulher, você sabe isso. Enquanto mulher, isso é muito latente no corpo de uma mulher. Tem mulheres que são estupradas e elas não reagem ao estupro, porque a violência te paralisa de fato. Eu paralisei. Então, no que ela falou aquilo, eu fiquei parada, fiquei pensando, fiquei falando, será que o problema sou eu que estou sendo muito radical? Mas, na verdade, não. Porque quando você associa a negritude à pobreza, você já está falando como você entende, né, aquele universo. E isso perpetuou toda a vida escolar deles. E isso é uma coisa que afronta a dignidade e a autoestima das pessoas pretas. Por quê? Porque quando você é um advogado preto e você entra para fazer uma audiência e o juiz pergunta, você é parte? Você é o reclamante? Você é o trabalhador? Ou você é o advogado? Ele questiona o seu papel. Você não pode ser o advogado preto. Você não pode ser o dono da empresa. Você não pode... Eu não estou falando que a pessoa que é um trabalhador tem um demérito, mas por que pelo fato de você ser preto, você não pode ser o advogado? Por que a sociedade nunca vai ler você como uma pessoa que tem um certo poder aquisitivo? Você ter que lutar contra isso te cansa. E é por isso que eu insisto que a luta antirracista tem que ser também encabeçada por pessoas brancas. Porque uma hora as pessoas pretas cansam de lutar. Será que eu vou ter que ficar 24 horas justificando a minha existência, tentando sobreviver, provando que eu sou capaz, tendo que fazer 15 mestrados para poder ocupar um espaço? Uma hora cansa. Então a branquitude precisa parar de ter esse pacto narcisista branco e falar, galerinha, vamos levantar a bunda da cadeira? Porque esse problema aqui é nosso. Foi a gente que inventou isso aqui, a gente vai ter que resolver. Entendeu? Então, assim, com o máximo respeito às pessoas que entendem que não é uma luta de pessoas brancas. E também respeitaria qualquer pessoa preta que falar, eu não quero que você lute pra mim. Vou sentar, vou ficar no meu quadrado. Mas quando esse papel
me for autorizado, eu sempre vou fazer com a minha vida. Com a minha vida. Porque eu acho que é uma responsabilidade, sim, das pessoas brancas. Então eu acho que alijar, extirpar, segregar as pessoas brancas dessa responsabilidade é um absurdo. Porque só existe racismo porque tem gente branca, porque os brancos escravizaram, porque os brancos dominaram, tiraram o dinheiro. Então a responsabilidade é nossa. Quem tem que dar conta de resolver o problema são as pessoas brancas também. E as pessoas pretas têm todo o direito de falar, eu cansei. Vai lá e resolve o problema, porque foi você que criou. Então eu tenho essa visão hoje, né? Posso ser convencida do contrário. Claro que não tenho o interesse de protagonizar no sentido de que eu tenho que aparecer. O Antônio é uma pessoa de 15 anos de idade, né? Então a mídia sempre tenta não expor ele, porque acha que, na verdade, tem essa questão de que um adolescente de 15 anos não conseguiria chegar onde ele chegou. Então ele precisou do apoio. E que bom que ele tem o apoio de uma mulher branca, porque daqui talvez 10 anos ele não precisa do apoio de ninguém, mas hoje, o jeito que a sociedade está construída hoje, a gente precisa se alinhar com as pessoas brancas que têm interesse de combater o racismo junto com as pessoas negras, assim como eu penso isso em relação à questão do feminismo e o papel do homem no combate à violência contra a mulher. Eu acho que para combater violência vale tudo, né? Todo mundo tem que estar junto. Sim, é importante tocar nesse assunto, né, na medida em que todas essas lutas, elas são ambientadas numa realidade material, né? E essa realidade material implica em relações distintas de supressão, de opressão, de violência contra esses corpos que estão sendo oprimidos ali dentro, né? Então, evidentemente que, como o exemplo que você deu, né, a reação policial a um protesto contra corpos brancos ou contra corpos negros é diferente. Da mesma forma que a aceitação de um discurso, a aceitação de um debate, a aceitação de uma contestação vai ser diferente dependendo da boca da qual vai sair essa contestação, né? Então, essa luta sendo apoiada pelos grupos que são favorecidos por uma estrutura, uma dinâmica de poder ali, de relações de poder, é fundamental, é óbvio, a gente precisa dessa cooperação, né? Existem algumas compreensões distintas sobre a questão de quem deveria encabeçar, na medida em que quem deve aparecer, quem deve direcionar a luta e etc. Mas eu acho que é um consenso na medida em que a gente pensa que todos têm que estar envolvidos, principalmente pessoas que estão numa posição de poder naquela relação material ali de poder entre as partes, né? Então, efetivamente, uma pessoa branca ela pode se utilizar de seus privilégios para cooperar com a luta negra. Eu acho que isso é importante de se entender, acho que de certa forma é até um consenso, né? Mas uma coisa que eu achei interessante sobre essa questão desse caso que você comentou, né, da matrícula do Antônio na escola, é a gente perceber como que o racismo, por ser estrutural, ele também se reflete nas nossas práticas discursivas, né? E que muitas vezes são muito mais difíceis de se enxergar. À medida em que você não tem um tipo de agressão que seja visível, que seja mais perceptível do ponto de vista material, né? É uma prática discursiva, então aquilo necessariamente tem que passar pela sua compreensão e você entender o que existe por trás daquilo. E isso é muito difícil, isso é uma coisa que a gente vai aprender com o tempo. As pessoas negras aprendem com o tempo. Então, o que você mais ouve da boca de pessoas negras é: nossa, quanta coisa eu ouvi enquanto eu era criança, enquanto eu era jovem, ou sei lá, mesmo depois que é adulto. E depois de muito tempo, quando essa pessoa teve acesso a um debate, teve acesso a algum tipo de informação e conhecimento, ela conseguiu reconhecer aquilo do qual ela era vítima, né? Então, isso é muito... Isso está muito presente nas nossas relações e isso reforça a dificuldade que a gente tem tanto de afirmar quando a gente está sendo vítima de racismo e muitas vezes no passo atrás, né, de identificar esse processo também. Então eu posso trazer aqui um exemplo meu, né? Eu acabei não me apresentando no começo, mas eu sou engenheiro físico, né? Me formei na Universidade Federal de São Carlos e hoje trabalho no CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Lá dentro eu trabalho como engenheiro, com desenvolvimento de dispositivos especiais para os aceleradores de partículas, que é o Sirius, né? E dentro da minha trajetória, eu já estou completando 5 anos lá dentro, nos primeiros anos, dentro
primeiro, segundo, até meados do terceiro ano em que eu estava lá, quando você ainda está se familiarizando, você está conhecendo pessoas, você está criando o seu círculo de trabalho, né? Eu precisava sempre, e isso foi uma prática que eu precisei adotar, me apresentar não somente com o meu nome, mas também com o meu cargo, para que as pessoas entendessem com o que elas estavam falando. Porque a todo momento as pessoas julgavam que eu era um técnico, então que elas não achavam que eu era um engenheiro. Então, não é uma questão de desmerecimento, mas é uma questão de legitimação do meu poder, do meu cargo ali dentro, né? Da minha condição de conhecimento. Então, a todo momento eu percebi que eu precisava me identificar não apenas com o meu nome, mas também com o meu cargo. A pessoa saber com o que ela estava falando e não ter que me explicar coisas que ela supunha que eu não sabia, ou ela querer chamar alguém que fosse o meu superior, com quem ela pudesse discutir assuntos que fossem mais complexos, né? Então, não era dito nada. As pessoas não precisavam me dizer nada. E não foi dito nada. As pessoas simplesmente achavam isso. Em algum momento da conversa, eu descobri que ela estava achando aquilo. Então, o racismo ele está ali, embutido naquela relação, mas para você enxergar, muitas vezes, nem no discurso ele não está aparecendo. Sim, por isso que os protocolos de julgamento na perspectiva racial são importantes, porque quando o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, faz um protocolo de julgamento numa determinada perspectiva, ele colocaria, né, se ele existisse, e ele vai existir um dia, ele colocaria o racismo estrutural como uma situação prévia daquilo. Então, assim, se você está falando de um trabalhador preto, você não precisa provar que ele sofreu racismo, é óbvio que ele sofreu no ambiente de trabalho. Essa seja parte do pressuposto que um trabalhador negro sofre violência racial no ambiente de trabalho. Isso é um pressuposto real. Você não precisa chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu não sei não se o que você está falando é verdade, porque eu estou vendo aqui que você é negro, você tem dread no cabelo, eu não sei não, você é engenheiro. A pessoa não precisa falar isso. Ela simplesmente, de repente, não, mas por que você está falando isso? Ah, mas o que você vai... Isso é violência. Violência não é só violência física. Violência não é só aquela violência escancarada. Né? A subjetividade da violência também é violência. Quando você, por exemplo, o racismo recreativo, que o brasileiro gosta tanto, né? Porra, na minha época era bem mais legal, porque a gente podia chamar todo mundo de negão e tava tudo certo. Hoje você não pode chamar o cara de negão, porque tem que falar afrodescendente. Sim, sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade que os direitos sociais são progressivos. O que significa dizer que se você conquistou um direito, você conquistou e você vai para o próximo. Você conquistou, você vai para o próximo e assim você vai conquistando novos direitos e a sociedade evolui. Se você não quer evoluir com a sociedade, mude-se para Marte. Se você quer voltar no tempo da ditadura, no tempo que você falava, ô negão, ô não sei o quê, e punha apelido, e você achava o racismo recreativo super engraçado, você vai morar em outro lugar, porque aqui, no nosso país, na nossa Constituição, no nosso sistema de justiça, se você conquistou um direito, é daquilo lá para cima. Então a gente não vai retroceder para o tempo onde você podia fazer piadinha racista, porque o racismo recreativo machuca, violenta, faz com que a pessoa não se sinta capaz, né? E daí vai refletindo nisso. Quantos CEOs negros tem no nosso país? Cara, isso é uma vergonha. Se você for pegar qualquer espaço de poder e se você for olhar a situação que deveria ser miscigenada 50-50, pelo menos, e você verifica que não tem nem 1%, a gente vai se envergonhar dessa lógica, se envergonhar e falar assim, a gente precisa colocar a cota em absolutamente tudo para corrigir essa desigualdade histórica, essa violência histórica. Perfeito. E só voltando agora a mais uma questão que o Alex colocou pra gente, né, assim, trazendo a minha opinião, será que esse assunto, essa questão, né, esse caso que ocorreu receberia a mesma atenção caso não houvesse ali o crime também do nazifascismo ali embutido, né? Eu diria que com certeza não. Isso eu acho que é uma coisa que a gente pode dizer quase que com certeza, né? E eu trouxe inclusive alguns dados que acabou casando, não estava esperando essa pergunta do Alex, mas são interessantes. Dados do SaferNet, né, que é uma ONG que tem o foco na promoção e defesa de direitos humanos na internet, né? Então eles coletam denúncias e fazem pesquisas nesse sentido relacionadas aos crimes de ódio na internet, né? E os dados deles mostram que denúncias de crime de ódio eles vêm aumentando anualmente, desde que eles iniciaram a pesquisa lá em meados de 2005.
e que em anos de eleição, obviamente, essas denúncias aumentam, em especial desde 2017, né, pré-2018, no ano das eleições. Então a gente teve um aumento exponencial do número de casos, né, e denúncias de crimes de ódio, e aí são vários crimes, né, temos crimes relacionados temos crimes de ódio relacionados a mulheres, a população LGBT, xenofobia, racismo e etc. Entre eles o nazismo também, o nazifascismo, né? E um dos dados que a gente pode acessar, tem disponível no site, e que eu achei interessante, é que as denúncias do crime de nazismo e neonazismo, que vinham crescendo até 2017, caíram em 85% em 2022. E é um dado extremamente estranho, porque todos os outros crimes continuaram crescendo. E só o crime de neonazismo, em 2022, caiu em 85%, que era um valor bastante expressivo. E aí eles fazem uma análise do que poderia ter causado essa queda, né? E aí foram apontados como principais causas, primeiro, a explosão de denúncia de neonazismo no Brasil em 2021, e aí a gente tem que voltar lá atrás e rememorar, né, que a gente teve gestos supremacistas feitos por um comentarista de TV, um assessor do presidente da República, teve a fala, né, relativizando o nazismo dentro de um dos maiores podcasts que a gente tem na internet no Brasil hoje. Então, houve uma cobertura jornalística em torno disso muito grande, né? E isso, de certa forma, pode ter influenciado no número de denúncias relacionadas ao crime de neonazismo e neofascismo, né? Então, em comparação, se a gente pensar que a gente vem presenciando e assistindo dia a dia, na televisão, na mídia, na internet, né, casos que muitas vezes são gritantes, né, como a gente vê principalmente programa de humor, né, retornando essa questão do racismo recreativo, que é amplamente aceito, que torna o racismo uma questão aceitável dentro da sociedade na medida em que você implica humor junto com ele, então ele se torna aceitável, né? Então a gente vê na televisão dia a dia e durante todos esses anos o racismo sendo escancarado na cara das pessoas, né? E não necessariamente isso implica em ações midiáticas de combate, de denúncia e etc, né? Então a gente percebe claramente essa diferença de tratamento, né, entre esses dois crimes, né, dentro da televisão. E aí, tocando um pouco nesse assunto, né, a gente, como o Alex comentou também, a gente teve aí 4 anos complicadíssimos na história do nosso país, em que o nosso presidente, como você mesma falou, né, ele não apenas fomentou, deu livre circulação para todo tipo de crime de ódio que a gente conhece, entre eles o neofascismo e o neonazismo, né, que está relacionado aí com o tema que a gente está falando, né. Então a gente não enxerga mais, e isso é um debate que a gente tem dificuldade de fazer hoje, né, um fascismo com a mesma cara que havia lá com Mussolini no século passado, né? Não, nós temos o que as pessoas costumam chamar de neofascismo. É um fascismo com a cara nova, mas que traz um conjunto de premissas ali junto consigo no seu bojo, né? Ele só tem uma cara nova na medida em que ele se adapta à condição material da realidade concreta, temporal também, né? Tudo isso junto. Então o neofascismo a gente tem visto, primeiro, acontecendo em escala global, né? Então a gente tem visto isso acontecendo em diversos países, o Brasil não é o único, e ele não é de hoje, e ele nem é uma aberração. Isso eu acho que é importante a gente destacar, né? Que esses crimes de ódio, eles não são uma aberração do nosso sistema capitalista neoliberal, eles fazem parte desse sistema, eles são uma válvula de escape desse sistema. Quando a gente chega num momento de crise econômica, de crise social, como o Brasil vem vivendo, e outros países viveram alguns anos atrás, e isso vem acontecendo até hoje, né, essas respostas fáceis, né, de vamos matar, vamos impedir que o estrangeiro entre, trabalhador está com direito demais, as mulheres estão querendo direitos demais, os negros são preguiçosos e não trabalham e querem todo tipo de política pública dando dinheiro para eles. Então essas respostas fáceis, elas alimentam o ódio e fazem com que a gente tenha a evolução desse fenômeno que a gente conhece como o neofascismo do Brasil, né? Sim, eu acho que eu não me debrucei muito sobre esse pensamento, muito embora ele permeou desde a primeira denúncia que eu fiz, né, até porque é um colégio alemão, não, então alunos de um colégio alemão que propagam o neonazismo e o neofascismo, eles sabem muito bem sobre o que eles estão falando, né? Então, assim, eu não me debrucei sobre esse tema, porque o que eu sinto? Eu sinto que
a revitimização é uma realidade quando você vai denunciar uma situação de racismo. Então, você tá algumas pessoas, você está sendo violenta, você está exagerando, mas isso... Então, eu escolhi não olhar para isso como algo que fosse me brecar. Era para mim uma premissa assim, ok, tá bom, talvez não seria, mas eu não quero saber. O que eu quero saber é onde eu vou conseguir chegar. E eu não parei e eu não vou parar. Essa é a questão. Eu não vou parar. Quando eu dei a entrevista, mas e se os alunos não forem expulsos? Não, eles vão ser expulsos. Eles vão ser expulsos, porque senão ninguém mais vai estudar. Porque a gente não pode mais aceitar. Agora, se a roupagem que está por trás disso foi porque... Eu não quero saber. Eu quero acreditar que a gente vive num país sério. Eu quero acreditar que a gente vive num país onde o Ministério Público vai chegar um dia para mim e falar assim, ok, a denúncia que foi aberta contra você, as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem, mas é evidente que você tem o direito de denunciar o que você quiser. Então, assim, eu preciso acreditar que o sistema de justiça não vai revitimizar as vítimas. Mas isso aconteceria se ele fosse retinto? Como seria? Se eu fosse uma mulher retinta? A gente vai entrar no colorismo, a gente vai discutir... A gente pode discutir academicamente, a gente pode conversar sobre o que você quiser. Mas na hora que a gente estiver falando como a gente vai para essa luta, a gente vai com a arma que a gente tem. E a gente vai conseguir fazer que a mudança aconteça. Nunca houve uma expulsão no Brasil por conta de racismo. Quantos anos, quantos adolescentes, quantos você, quantos Antônio não sofreram? Eu tô para duvidar que passe um negro, um homem ou uma mulher negra nesse país que não sofreu racismo. Desde a escola. E a gente se calou sempre. Cara, eu preciso pelo menos comemorar 5 minutos que a expulsão existiu. Com certeza. Um racista já é racista demais. Muito, muito. E a gente não pode parar. A gente não pode parar. A gente não pode parar. Porque é assim que a gente vai conseguir a mudança. A gente nunca conseguiu nada nesse país que não fosse a duras penas. Tá aí o movimento sindical tá aí. Levou uma rasteira agora na reforma trabalhista, tomara que a gente consiga voltar ativa, mas entende que tudo é uma luta que a gente não pode retroceder, a gente não pode descansar. Então, assim, eu tenho o máximo respeito a todas as discussões, mas eu acho que a gente precisa avançar. Porque se a gente não avançar, se a gente não começar a entrar com ação civil pública, se a gente não começar a entrar com processo, se a gente não vai caminhar. E a gente vai começar a caminhar quando as pessoas começarem a colocar a mão no bolso e começar a passar vergonha, humilhação, sabe? Humilhação pública. Você é racista, você cometeu um crime de ódio e você precisa entender que o que você fez é muito feio. Sim, com certeza. Bom, não sei se tem algum comentário final para fazer, mas eu queria agradecer, né, a sua participação, agradecer aí pela conversa, foi muito boa, muito produtiva, espero que tenha valido também para quem vai assistir a gente depois, né, e ouvir. E agradecer, parabenizar tanto você quanto seu filho, né, pela ação de vocês. A gente sabe que ele também tem encabeçado, né, alguns movimentos dentro da escola. A gente sabe que essa luta também foi uma luta muito importante que ele fez ali dentro, de dentro para fora da escola, né. E por ser um garoto tão novo, de ter identificado, né, esses crimes ali dentro, ter tido a coragem de enfrentar e de levar essa luta para frente. E a gente deseja muita força, muita coragem para vocês. E a gente também se coloca como à disposição aí para o que vocês precisarem, né? Obrigada pelo convite, foi um prazer muito grande. O que eu sempre gosto de falar é que a gente consiga identificar que a violência tem esse poder de paralisação, né? O nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente não está aqui para ser violentado. Então, todas as vezes que a gente sofre uma violência, a primeira reação é a paralisação e é tentar entender, identificar o que está acontecendo com a gente naquele momento. Então, o que eu desejo, o que realmente eu anseio é que nossos corpos e a nossa mente esteja treinada para entender que violência é violência, que violência é inadmissível e que a gente precisa denunciar sempre, né? Eu acredito que ceder a vez, né, tem a música do elevador, né? Quem cede a vez não faz história. Eu acho que eu amo essa música por causa disso. Eu acredito muito na progressividade dos direitos sociais. Então, se você cedeu a sua vez, se você deixou passar, você está abrindo espaço para que aquilo continue.
né? Se hoje você tem na sua frente uma mulher podendo falar a opinião dela sobre um assunto, é porque centenas e milhares de mulheres morreram antes de mim para eu poder estar aqui. Se um dia a gente vai ter pessoas pretas ocupando todos os espaços de poder, provavelmente muitos pretos vão ter que morrer para que eles abram espaços. Então, eu tenho muito essa visão. Quem abriu espaço para a gente estar aqui? E qual é o espaço que a gente vai abrir para quem vai chegar? Então, que a gente tenha responsabilidade, maturidade, força e coragem para abrir espaços para quem vai chegar depois da gente. Obrigada. Obrigado.